Olá, pessoas! Tudo bem? Dia 8 de maio de 1945 é o dia da vitória, de Victor Day, é feriado em muitos países da Europa no dia 8 e na Rússia é no dia 9. Que coisa! Eu vou começar contando essa história. Por que na Rússia é dia 9 e na Europa, Estados Unidos e os outros países comemoram dia 8? Porque dia 8 de maio de 1945 foi quando, de um lado, as tropas formadas pelos anglo-americanos, Estados Unidos e Inglaterra, e do outro lado, o Exército Vermelho da União Soviética, conseguiram derrotar definitivamente as forças alemãs na Segunda Guerra Mundial. Só que eles tinham combinado, de que os jornalistas só divulgariam a vitória no dia 9. Todo mundo combinou que no dia 9 sairia as notícias para o mundo todo. Mas você sabe como é, né? Você sabe como é jornalista, né? Você sabe como é jornalista. Não conseguiram segurar a notícia aí, já soltaram no dia 8 de maio mesmo. E ganhamos! Muito bem. E aí acabou ficando, dia 8 de maio, para a maior parte do mundo, o dia da vitória. E no dia 9, a União Soviética não mudou o dia do combinado, eles comemoram no dia 9, de maio, o dia da vitória. Mas vamos falar um pouquinho de como que as coisas aconteceram até chegar no dia da vitória? Bem rapidinho aí, tá? Um resumão da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela começa a ser traçada de fato para ter sua eclosão no dia 23 de agosto de 1939, quando a Alemanha e a Rússia eles assinam o chamado Tratado Molotov-Ribbentrop, ou Tratado de Não Agressão, onde há um combinado entre a Alemanha e a Rússia que se a Alemanha começasse uma guerra, a Rússia não interferiria e a Alemanha não atacaria a Rússia, e também eles dividiriam a Polônia, porque a guerra começaria com a Polônia. Uma vez o tratado assinado, deu início à movimentação, e aí a Alemanha, num novo momento, num novo tipo de guerra, a chamada Blitzkrieg, a guerra relâmpago, invade a Polônia, toma a Polônia e divide a Polônia aí em duas partes, uma parte para a União Soviética, outra parte para a Alemanha. E aí começa a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha vai, correndo, conquistando tudo, vai conquistando a Europa e as galera fica desesperada por causa do avanço rápido, das divisões Panzer, da Luftwaffe, dentro dessa questão da Blitzkrieg, da guerra relâmpago, e a Alemanha vai expandindo seus territórios até 1941 para 1942, que é quando começa a inversão do jogo, por dois acontecimentos que vão inverter esse jogo, A Alemanha estava levando, e aí o que acontece? Acontece o ataque japonês a Pearl Harbor, nos Estados Unidos, dentro do conflito do Pacífico, fazendo com que os Estados Unidos, até então neutro, entre no confronto, e por outro lado, a Alemanha trai o acordo do Molotov-Ribbentrop, o acordo de não agressão, com a Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa é a operação que, por causa dos petróleos, do petróleo na Rússia, a Alemanha rompe o tratado e invade a Rússia, fazendo com que a Rússia também volte atrás, o tratado perde a validade e a Rússia entra no conflito. E aí você então tem um grande corpo se formando, dois frontes de batalha se formando. Batalha na frente ocidental, juntando Inglaterra e Estados Unidos, numa primeira tentativa de recuperar a França, que havia sido tomada pelos alemães. E do outro lado, o fronte oriental, com o Exército Vermelho
né, formando aí um exército enorme de soldados para avançar sobre a Alemanha. E aí começa a inverter o jogo, né? No dia D, né, quando os ingleses e os norte-americanos conseguem invadir a Normandia e retomam a França, né, de um lado, e do outro lado você vai ter a Batalha de Stalingrado, aonde a Rússia vai se sobressair aos alemães. E aí começa a pressão, começa a levar a coisa, e a coisa vai andando, fronte ocidental, fronte oriental, as batalhas, e a coisa quebrando, tal, e vai até chegar em Berlim, né? Por volta, né, de meados de abril, chega, né, as tropas, e os russos chegam com muita força na chamada Batalha de Berlim, né, no cerco a Berlim. Os russos chegam com 2.500.000 soldados, tá, para invadir Berlim. E aí até tem uma questão, né, porque vocês sabem que o Adolfo, o do bigodinho, ele faz aniversário no dia 20 de abril, né? E aí os russos já estavam chegando lá em Berlim falando, rapaz, vamos fazer uma comemoração aí, vamos festejar o aniversário do bigodinho. E sabe o que eles fizeram? Lançaram as inacreditáveis, tá? 1.260.000 bombas. Era bomba que não acabava mais. Era bomba. Rapaz do céu, mas olha, soltaram bomba, tudo em comemoração ao aniversário do bigodinho. E aí o cerco começa a se fechar, né? Os alemães não conseguem controlar o avanço do Exército Vermelho, que foi o principal ator nesse momento, e do outro lado os Estados Unidos, Inglaterra e a resistência francesa também empurrando até que eles chegam, né, em Berlim, cercam o bunker do bigodinho, e o bigodinho, ele decide não ser preso, né? O bigodinho o bigodinho pega lá, daí o soldado bota, né? Inclusive tem algumas teorias aí, né, que o bigodinho não se foi naquele momento, que ele pirulitou aqui para América do Sul, tem um monte de história. Tem até uma história aí que ele veio parar aqui em Cuiabá. Depois pesquisa a história aí do bigodinho em Cuiabá. Tem essa história aí também, que ele teve uns filhos em Cuiabá, e, né, colocou, mas só, né, conversa, será? Conversa do povo, não sei, o pessoal conta essas histórias aí, né, como teve um pessoal que foi pra Argentina, teve um outro que morreu lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né, então tem essas histórias, mas oficialmente, né, o bigodinho lá para não se entregar às forças aliadas. E nesse momento, então, que eles conseguem conquistar a Berlim, né, a guerra, ela se dá, a Segunda Guerra, né, porque logo depois, né, já começa a treta ali, Estados Unidos e Rússia, né, Estados Unidos e Rússia, a Rússia começa a avançar, eles começam a já se estranhar, tanto é que o Churchill vai dar um discurso logo depois da vitória, falando, né, agora estende-se tô esquecido aqui, uma cortina, eita, eu lembrei quase, escapou, coloca-se uma cortina de ferro no mundo, né, dividindo o mundo, e surge o mais novo inimigo do Ocidente, né, se referindo à União Soviética, e dando início aí à Guerra Fria. Mas a rendição alemã não põe fim nos conflitos da Segunda Guerra Mundial, ainda ficou um conflito, né, que não foi, porque a Itália, né, já tinha se rendido, Mussolini já, né, Mussolini, né, o senhorzinho italiano, ele já tinha, né, e a Itália tomada, inclusive com a participação brava dos nossos heróis expedicionários da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a cobra fumou, minha gente, a cobra fumou em Monte Castelo, na Itália. O Brasil participou ativamente dessa batalha, então, e fez parte dos aliados também, né, então viva aos nossos pracinhas, viva a FEB, mas enfim,
A Itália tinha caído, a Alemanha tinha caído e o Japão ainda não. O Japão ele não caiu. E aí o Japão tava se segurando, o bicho tava pegando. Quem assistiu lá aquele filme lá, né, do Até o Último Homem lá, né, que das batalhas lá, viu que os japoneses não estavam querendo se entregar não. E aí quem assistiu o outro filme sabe que os Estados Unidos também, né, investiu no chamado Projeto Manhattan. E aí no dia 6 e 9 de agosto, né, de 1945 foram lançadas as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki. E no dia 15 de agosto o Japão ele se rende incondicionalmente. E aí sim, todos os países que formavam, capitaneavam o eixo, né, foram derrotados e a Segunda Guerra Mundial de fato terminou com a rendição incondicional do Japão em 1945. Certo? E, né, mas o dia dele é comemorado com a queda da Alemanha. Dia 8 de maio de 1945 para, né, nós aqui da América e parte da Europa, e 9 de maio de 1945 para o leste europeu, alguns países do leste europeu e a Rússia. Beleza? E aí, gostou? Curte, comenta, compartilha. Se gostou mesmo, indica para um colega. Vamos fazer o canal crescer. Valeu, pessoas. Até mais.